Se você não entender a divisão do livro de Apocalipse, você vai ter mais dificuldade de compreender o que Jesus revelou para João. Venha comigo e eu vou te explicar melhor a divisão do livro. Olá, bem-vindos, eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal do Haroldo Maranhão, falando sobre alguns temas, e em especial eu gosto muito de falar de escatologia, é um tema mais antigo que me trouxe até aqui, que me motivou a compartilhar palavras. Depois, no Ministério Pastoral Crescendo, outros ingredientes vieram, outros conteúdos se juntaram a este, né? Então, este é um canal do Haroldo, mas eu tenho o prazer de falar de escatologia. Já falei algumas vezes, seja na série bem antiga daqui do canal, acho que até recentemente eu falei uma vez, mas é fundamental para nós entendermos escatologia, organizarmos as ideias sobre o que esperamos ver quando estamos aqui e o que está no nosso futuro e o que eventualmente divide uma coisa da outra. Eu já falei sobre isso num vídeo, então eu expliquei que no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, João ele recebe de Jesus a divisão do livro. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, as coisas que João viu foi exatamente a visita de Jesus a ele em Pátimos, a visitação do Senhor Jesus, a visão que ele teve de Jesus. Esta é a primeira parte, as coisas que ele viu. A segunda parte são as coisas que são. Então, logo depois que acaba o capítulo 1, Jesus começa a ditar para João as cartas dele, Jesus, para a sua igreja aqui na Terra, para 7 igrejas, que eram igrejas locais naquela época, as 7 igrejas na Turquia. Essas 7 igrejas também representam a sequência histórica, desde a história primitiva até Laodiceia, a igreja apóstata, né? Então, as coisas que são exatamente as mesmas que eram para João, são para nós. João estava no comecinho da era da igreja, nós estamos aqui no finalzinho da era da igreja, então ao longo desses 2000 anos nós temos a igreja de Jesus manifesta em várias igrejas, denominações que são a mesma igreja, se pregam Jesus como o cabeça, Jesus como o fundamento, Jesus como a pedra de esquina, a salvação exclusivamente em Jesus o Cristo. Então todas as igrejas do mundo que fazem esta declaração, esta confissão de fé, que fundamentam a sua doutrina e a sua prática em Jesus, então são a igreja. Então, as coisas que são a igreja de Jesus neste tempo. E as que hão de acontecer depois destas, é o que eu quero enfatizar um pouquinho agora, porque há de novo aqui aquele grande debate com aqueles que são pré, aqueles que são pós, e tudo bem, um debate saudável é legal. O capítulo 4, versículo 1, Jesus é referenciado novamente por João de uma maneira subjetiva. João fala, então ouvi a mesma voz que eu ouvi como de trombeta, dizendo, sobe para cá e eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer depois destas. O sobe para cá sucede a visão de uma porta aberta no céu. Então veja, depois da visão de Jesus, depois da história da igreja, capítulo 4 começa com João tendo uma visão de uma porta no céu, uma voz como de trombeta dizendo sobe para cá. Logo na sequência, João está no céu, há uma visão extraordinária daquele ambiente celestial. Ele vê as coisas que começam a acontecer naquele lugar que nós não conseguimos alcançar a glória. E as pessoas acham que isso não significa o arrebatamento. Eu posso entender aqueles que nunca leram nessa sequência e não conhecem a divisão do livro, que não conhecem a divisão que Jesus ofereceu. Por que é tão importante eu falar isso? Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm a interpretação alegórica de Apocalipse. E se a interpretação alegórica de Apocalipse se aplica a tudo, esta é a maior alegoria do arrebatamento que eu posso imaginar, de pensar, de entender. Eu que sou pré, claro, além de todos os outros textos que eu já compartilhei aqui no canal e vou falar um pouco mais sobre isso. Eu vou sempre defender a minha posição de arrebatamento pré. Então, haver uma porta, haver um chamado como de trombeta para João, o remanescente da igreja naquele tempo, o último apóstolo naquele tempo, vivo em Pátimos, aquele que foi um dos pais da igreja, porque depois de Pátimos ele, segundo diz a tradição, ele estava ali na igreja de Éfeso, serviu lá ainda e morreu em Éfeso. Então,
toda a figura, toda a representação de João é algo extraordinário. Além disso, Jesus, ele disse para Pedro, acerca de João, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que você tem com isso? Então, João ficou até Jesus vir naquela figura que ele aparece numa visão em Pátimos, se eu quero que ele, a igreja, fique até que eu venha. Então, o que impede? Qual é o seu problema, Pedro? E a vinda, então, do Senhor Jesus para a sua noiva, eu creio, acontece no chamado logo depois da igreja de Filadélfia e de Laodiceia. Ele arrebata Filadélfia e Laodiceia, está ali uma igreja apóstata que tem que se posicionar, que tem que deixar de ser morna, tem que aquecer o seu coração, tem que viver o evangelho, tem que abrir a porta para que Jesus entre e que isso aconteça antes deste momento dramático da história da humanidade. Jesus retirar subitamente da terra centenas de milhões de pessoas. Isso é extraordinário, isso é fantástico, isso é poderoso. E eu creio que esse é o grande evento que nós estamos esperando logo mais, para que então comecem as coisas que hão de acontecer depois destas. E então aí nós vemos duas agendas. Nós vemos quem está no céu com o Senhor, vendo o próprio Senhor Jesus, o Cordeiro, abrir os selos e lançar juízo sobre a terra. Agora, não mais o Cordeiro sofredor, humilde, submisso e entregue. Agora, o leão da tribo de Judá. Ali, Jesus já é o Cordeiro, como que foi morto, cheio de glória e de autoridade. Ele abre os livros, o livro, ele desata os selos e ele começa agora a declarar juízo sobre a terra até que ele volte para a terra. A volta do Senhor é no fim da grande tribulação. A vinda do Senhor Jesus é para levar os que são dele. Então, para mim, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, profetiza esta grande virada, esta grande mudança, harmoniza com os outros textos sobre o arrebatamento pré-tribulação e abre, então, as coisas que hão de acontecer depois destas, que são coisas terríveis. A grande tribulação que ele, Jesus, disse, dias como nunca antes houve, nem nunca jamais haverá. A divisão do livro é importante para harmonizarmos a estrutura que Jesus trouxe de revelação para João e principalmente nos fazer compreender que o que vem depois é algo sem precedentes. Mas Deus não tem prazer em trazer juízo sobre ninguém. A salvação pela graça por meio da fé ainda está estendida na era da igreja. Nós ainda podemos ser salvos e viver uma vida razoavelmente normal se estamos em países que ainda há liberdade de pregar o evangelho e de congregar. Não sabemos por quanto tempo isso vai acontecer, mas veja que as perseguições que nós estamos vendo, a pregação do evangelho em vários lugares, já apontam, como eu falei no vídeo anterior, sobre a revelação progressiva, já apontam para o que está por vir, que será uma perseguição sem precedentes para as pessoas que se converterem durante o período da grande tribulação, e uma conversão na grande tribulação significará perder a vida, com certeza, ou então desistir de tudo e receber a marca da besta. Então, o que eu digo para você que estamos aqui do lado de cá? Consagre a sua vida, aprofunde a sua comunhão com o Senhor, saiba o que você crê, espere no Senhor, estude a Bíblia, não seja agressivo com quem diverge de você, mas compartilhe as suas divergências. Quem sabe um pode mostrar ao outro que há coisas que um não sabia acerca das Escrituras e pode melhorar a compreensão da sua fé. Que Deus te abençoe, que você seja parte desses que vamos embora juntos logo mais. Falta pouco tempo, Jesus está às portas. Precisamos então saber o que cremos e o que esperamos de fato para a eternidade, em nome de Jesus. Até uma próxima.